mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz
Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Mais uma vez, sou feliz. Eu sou feliz. Sou feliz Com Jesus. com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos dar mais um aplauso ao Senhor. Ele é digno de toda a honra, de todo o louvor, do nosso aplauso, da nossa gratidão, da nossa adoração. Ele é o Senhor que teve misericórdia de nós. Ele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. É Ele quem sustenta as nossas vidas em todas as nossas circunstâncias, em todas as nossas tribulações. É Ele que segura em nossas mãos. Ele está cuidando de mim, Ele está cuidando de você. Ele cuida dos seus filhos. A Ele seja a honra, seja a glória, seja o louvor e adoração pelos séculos dos séculos. Amém, 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 amém. Glórias a Deus. Você pode se assentar. Abra a tua Bíblia no livro de Filipenses. Filipenses capítulo 2, deixa aberto. E não vamos ler agora, vamos ler um pouquinho mais para frente, mas Filipenses capítulo 2, deixa aberta a tua Bíblia. Sejam bem-vindos a todos que estão conosco aqui nesta noite. Deus abençoe a sua vida. Quem está nos visitando, seja bem-vindo em nome de Jesus. Você que está aqui nesta noite para prestar esse culto a Deus também, seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Estamos recebendo aqui a Larissa, né? Estava lá na Alemanha, já está lá em Dubai. Seja bem-vinda, minha querida, em nome de Jesus. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Glórias ao Senhor. Meus irmãos, eu quero trazer uma palavra para o teu coração nesta noite, para que você possa fazer uma reflexão, o quanto você é importante para Deus, o quanto você é importante para a igreja do Senhor. Muitas vezes, há muitas coisas neste mundo que querem nos diminuir, que querem dizer que você não tem capacidade, ou você não pode fazer tal coisa, você está numa maré baixa, você não vai conseguir fazer isso ou aquilo, você não está tendo força, ou você está passando por um momento difícil. Mas a palavra de Deus ensina que Ele sabe que nós somos imperfeitos e que Ele ainda está fazendo uma obra em nossas vidas. E graças a Deus, porque Ele que começou uma boa obra na sua vida, Ele há de aperfeiçoar até a volta de Jesus. E eu quero que você entenda que, meu irmão, minha irmã, você pode melhorar. Até a volta de Jesus, você pode melhorar. Você pode dizer isso para alguém aí que está próximo de você. Até Jesus voltar, você pode melhorar muito. Diga assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Muito bem. Eu quero só fazer uma introdução sobre o que eu vou falar, e que está aqui na carta aos Filipenses. Eu já preguei sobre esse texto, mas eu quero relembrar algumas coisas que são importantes para nós,
como igreja, porque muitas vezes nem mesmo nós entendemos o quanto nós somos importantes no contexto da igreja, do corpo de Cristo. Lá em Atos capítulo 16, Paulo estava fazendo a sua segunda viagem missionária. E, irmãos, fazer viagem missionária naquele tempo não era fácil não, irmãos. Eles andavam em lombo de cavalo, andavam a pé, andavam em barco, não era cruzeiro não, era aqueles barcos que muitas vezes as ondas chacoalhavam e caía todo mundo na água, às vezes até o barco afundava. Para vocês terem uma ideia, Paulo ele relata que por 3 vezes naufragou o barco aonde ele estava indo para algum lugar. E ele estava fazendo essa viagem missionária, ele estava acompanhado de Silas, de Timóteo e de Lucas, e eles foram nessa segunda viagem missionária e foram pregando em várias cidades. Aonde eles entravam, eles anunciavam a Jesus Cristo, pregavam a Jesus Cristo, e ele fazia isso com muita alegria, com muito amor pelas vidas, porque aqui todos sabem o que Deus fez na vida do apóstolo Paulo, que era inimigo da cruz, que era um camarada assim, totalmente avesso a Cristo, mas ele teve um encontro maravilhoso com Jesus, e a partir daí o seu coração se incendiou de amor por Jesus, de fé em Deus, de fé na palavra de Deus, na obra de Cristo, e então ele começa a ser usado poderosamente por Deus. Deus falou isso, eu estou levantando Paulo e vou usar poderosamente a vida dele. Ele foi um inimigo, mas agora ele é dos nossos, e agora ele vai pregar o evangelho. Por onde ele for, ele vai pregar o evangelho, e eu vou usar a vida dele para salvar muitas vidas. É um vaso escolhido, Deus falou, para proclamar o evangelho aos gentios. E eles chegaram numa cidade chamada Troade. E Paulo não queria ir para ali, ele queria ir para a Ásia, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo não permitiu que ele fosse para a Ásia. O Espírito Santo não deixou que ele fosse para o lugar onde ele queria. E ele desceu então nessa cidade chamada Troade, e ali ele teve uma visão à noite. Ele teve uma visão onde havia um homem da Macedônia em pé e dizendo assim: passa a Macedônia, entra na Macedônia e ajuda-nos. E no seu discernimento espiritual, ele entendeu que Deus queria que ele fosse ali para aquela, entrasse ali naquela região da Macedônia e pregasse o evangelho ali. E eles então foram e entraram numa cidade chamada Filipos. E como não havia sinagoga naquela cidade, eles começaram a procurar um lugar para orar e acharam, perto de um rio, eles acharam um lugar para orar e eles foram ali orar. E havia algumas mulheres ali, então eles aproveitaram e pregaram o evangelho para aquelas mulheres. E embora não conhecessem a Cristo, aquelas mulheres eram tementes a Deus, mas elas ouviram falar do evangelho. E entre essas mulheres havia uma mulher que era vendedora de púrpura. O que é púrpura? Alguém sabe o que é púrpura? Hã? Não, púrpura era um corante. Era algo que era usado para tingir roupas. E ela vendia essas coisas, esse corante, que era muito usado ali na época para tingir tecidos, para tingir roupas. Então, ela era vendedora dessa púrpura. E ela, então, abre o seu coração e fala para Paulo: olha, vamos lá na minha casa, eu quero que você pregue o evangelho para a minha família. Vamos lá. E eles foram para a casa da Lídia, e então ali eles pregaram o evangelho para toda a sua família, e a Bíblia diz que eles aceitaram a Jesus Cristo, abriram o seu coração para Jesus, se arrependeram dos seus pecados e foram batizados. Todos foram batizados ali na sua casa, e houve grande alegria naquela casa.
E Lídia ficou tão feliz com aquilo, de sentir a presença de Deus dentro da sua casa, que ela disse para Paulo: não, olha, se eu realmente tenho achado graça aí aos teus olhos, fique aqui na minha casa, fiquem por aqui. E eles então ficam hospedados ali na casa daquela mulher por muitos dias. E aí no dia seguinte eles foram orar novamente nesse mesmo lugar. E quando ele chega nesse lugar, aparece uma moça que a Bíblia diz que tinha um espírito de adivinhação e que dava grande lucro aos seus senhores, aqueles que tinham o poder sobre a sua vida. Irmãos, há espíritos de adivinhação. E eu quero aqui abrir um parênteses para dizer que no mundo espiritual, os espíritos, eles podem saber do seu presente, do que está acontecendo no teu presente, podem até saber do que aconteceu no seu passado, mas eles não podem saber do seu futuro, porque o seu futuro está nas mãos do Deus Todo-Poderoso, amém? E aquela moça então adivinhava algumas coisas da vida das pessoas, e as pessoas pagavam por isso. Seria mais ou menos hoje como você aí numa cartomante, ou pegar uma cigana no meio da rua e dar a mão para ela ler, e ela começar a falar algumas coisas da tua vida. E muitas vezes, realmente, as pessoas ouvem falar aquilo que aconteceu na sua vida, porque é um espírito de adivinhação. Isso aconteceu num dia, e aquela moça, quando ela viu Paulo e os discípulos que estavam com ele, ela disse assim: estes aí são servos do Deus Altíssimo, e eles estão pregando a vocês o caminho da salvação. Eles estão pregando o caminho da salvação. Ora, um demônio falando isso, um espírito maligno falando isso. E Paulo ouviu aquilo. Tudo bem. No outro dia, a mesma coisa. No outro dia, a mesma coisa. A Bíblia diz que vários dias eles se depararam com essa moça ali e com esses homens. Provavelmente à beira do rio ali era um lugar onde muitas pessoas passavam. E depois de muitos dias, Paulo, tendo um discernimento espiritual, ele chega perto daquela moça e diz: espírito imundo, em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno, sai da vida dessa moça. E imediatamente aquele demônio saiu e aquela moça ficou livre, ficou liberta, e aqueles homens ficaram enfurecidos, porque acabou a sua fonte de lucro. Aquela moça não era mais usada como uma artimanha para tirar dinheiro das pessoas ou para revelar a vida das pessoas, porque aquele espírito de adivinhação havia saído da vida dela, e aqueles homens ficaram tão enfurecidos que pegaram Paulo e Silas e Timóteo e Lucas, e a Bíblia diz que eles rasgaram as suas roupas. E como foi Paulo que expulsou o demônio da moça, eles apedrejaram Paulo. Apedrejaram Paulo, jogaram pedras em Paulo, a ponto deles olharem e terem dado ele como morto. Não, para de atirar pedra que ele já morreu. E Paulo caiu ali todo machucado, todo ensanguentado, e os discípulos cercaram ele. E depois de algum tempo ele se levanta, ele se reanima, e foram então para casa lá da Lídia, e curaram ali as suas feridas, né? E acabaram depois esses homens levando Paulo à prisão. Levou Paulo, Silas, provavelmente Timóteo e Lucas também, foram presos, e a cadeia lá era preso numa corrente e amarrado num tronco.
E naquela noite que eles foram presos, Paulo e Silas decidiram fazer um culto na cadeia. E começaram então a cantar e começaram então a louvar ao Senhor. E enquanto eles estavam cantando e louvando ao Senhor, veio um terremoto que sacudiu aquela prisão. Talvez aquelas pessoas nunca tinham presenciado uma coisa assim. Mas a Bíblia diz que um terremoto sacudiu aquela prisão de tal forma que as portas se abriram, que as cadeias que estavam, algo sobrenatural mesmo, que as cadeias que estavam nos presos, elas se abriram. E o carcereiro acordou assustado e olhou, viu as portas abertas. Ele ficou tão desesperado porque ele dava conta daqueles presos, ele dava conta daquelas vidas. E a Bíblia diz que ele puxou a espada e ia se matar, porque ele não ia conseguir dar conta daquela fuga da prisão em massa. Mas Paulo e Silas gritaram para ele: não te faças mal nenhum, porque nós estamos todos aqui, estamos aqui. Ninguém fugiu, ninguém escapou. E aquele carcereiro então, ele olha para eles e diz assim: o que eu posso fazer para que eu seja salvo? E Paulo dá então essa resposta, que é tão conhecida por nós. Ele diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E aí naquela madrugada o culto foi na casa do carcereiro. O culto continuou na casa do carcereiro. Ele levou Paulo, Silas e os seus amigos que estavam juntos nessa viagem missionária, levou para a casa dele, e ali a Bíblia diz que Paulo pregou o evangelho, e todos naquela casa se compungiram em seus corações, e creram em Jesus, e foram batizados. E a Bíblia diz que foi algo tremendo que aconteceu ali na vida daquela família, porque Jesus, através da vida dos apóstolos, entraram naquela casa. E eu estou fazendo esse pano de fundo para dizer que foi assim que foi fundada a igreja lá em Filipos. Foi assim que foi fundada a igreja, nasceu ali com esse grupo de irmãos, e depois Paulo foi embora de lá, e a igreja tinha algumas pessoas que eram líderes, né? E Paulo tinha um carinho e um amor muito grande por esta igreja, porque esta igreja manteve a vida de Paulo financeiramente. Eu não sei se era uma igreja que tinha posses ou não, mas Paulo fala que na situação lá em Roma foi a única igreja que o ajudou quando estava na prisão. Foi a igreja dos filipenses, a igreja lá em Filipos. Era uma igreja missionária, uma igreja que tinha o desejo de ajudar a obra missionária, de ajudar pessoas que pregavam o evangelho. E Paulo fala que eles fizeram isso muitas vezes, suprindo as suas necessidades. Só que aí o tempo passou, Paulo pregou o evangelho em toda a Europa, na Ásia, mas ele foi para Roma e ali ele foi preso. E lá em Roma ele ficou e passou um momento sozinho ali em Roma, e é muito difícil para um servo de Deus, para uma serva de Deus, passar um momento difícil sozinho. É ou não é difícil, irmãos? Passar uma batalha, passar uma luta sozinho. Mas a igreja de Filipos envia para lá um homem para levar uma oferta e para cuidar de Paulo e para cuidar das necessidades de Paulo. E ali na cadeia, depois Paulo escreve uma carta, que é a carta à igreja dos Filipenses, carta aos Filipenses, para agradecer a generosidade daqueles irmãos, para incentivar aqueles irmãos a continuarem unidos
para incentivar aqueles irmãos a continuarem firmes na obra do Senhor. E uma das mensagens que Paulo dá é essa: irmãos, não desanime, não desista. Aquele que começou a boa obra em vocês vai aperfeiçoar até o dia de Cristo. E nessa carta Paulo fala: irmãos, sejam unidos, irmãos, não andem em desunião. Porque ali naquela igreja havia partidarismo, igual lá na igreja de Corinto. Havia irmãos que não falavam a mesma língua, estavam tendo alguns atritos ali. E Paulo fala: irmãos, não façam nada por partidarismo, não façam nada por busca de vanglória, não façam nada por egoísmo. Tenham o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, sentimento de humildade, de servir. Façam tudo sem murmuração, nem contenda. Deixem Deus usar as suas vidas, porque todos são importantes. E ele manda uma palavra específica ali para duas irmãs na igreja, que ajudavam ali, que eram obreiras na igreja ali, talvez líderes, Evódia e Sintique. E essas irmãs começaram a ter uma contenda entre elas, e elas não falavam a mesma língua, e Paulo manda um recado para elas, para que elas entrassem em concordância, para que elas falassem a mesma língua, porque senão essas coisas prejudicam a obra de Deus, atrapalham a obra de Deus. Quando pessoas que estão envolvidas na obra de Deus não falam a mesma língua, estão em atritos, então isso atrapalha a obra de Deus. E Paulo dá essa palavra para que essas irmãs entrassem em concordância. E ele envia essa carta pelas mãos de um homem chamado Epafrodito. Provavelmente ele era natural ali de Filipos, a gente não sabe. Mas o nome Epafrodito tem a ver com uma deusa que era adorada ali naquela cidade, chamada Afrodite. Então, Epafrodito significa amado de Afrodite. Então, a gente pode imaginar que ele vem de uma família que praticava idolatria, porque o seu nome tem a ver com aquela deusa, o seu nome tem a ver com a adoração àquela deusa. Nós não podemos confundir com outro homem da Bíblia chamado Epáfras. É outra pessoa. Este rapaz, então, chamava Epafrodito. Então, vamos lá. Filipenses capítulo 2, nós vamos ler do versículo 25 até o versículo 30. Filipenses 2, de 25 a 30. Diz assim a palavra do Senhor: julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador, companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque vocês ouviram que ele adoeceu, com efeito, adoeceu mortalmente. Deus se compadeceu dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Irmãos, ser cristão não implica em apenas ter um bom relacionamento com Deus. Nós precisamos ter um bom relacionamento com os irmãos. Amém? Pode acontecer de algum irmão te ofender, falar alguma coisa que te machucou, mas a Bíblia, ela ensina, meu querido, minha querida, o quanto estiver em você, busque a paz. Busque a paz.
empenha-te por alcançá-la, diz a palavra do Senhor. E nós somos, e Paulo desafia os irmãos ali a andarem em comunhão, na mesma fé, no mesmo espírito, no mesmo amor, na mesma esperança. Ele dizia, porque nós servimos ao mesmo Deus, ao mesmo Senhor, e nós somos membros uns dos outros no corpo de Cristo. E quando a Bíblia fala de relacionamentos, irmãos, é um desafio muito grande. Fala, é um desafio. Porque lidar com pessoas não é fácil. Não é fácil lidar com pessoas. Mas a Bíblia diz que nós temos que aprender com o Senhor, e isso é algo que nós temos que aprender espiritualmente, a lidar com as pessoas. E algumas das coisas que a Bíblia fala com relação ao nosso relacionamento com os nossos irmãos, ela diz para nós amarmos, fala para nós servirmos, fala para nós suportarmos uns aos outros, fala para nós não discriminar um ao outro, não falar mal um do outro, não julgar um ao outro, abençoar um ao outro, honrar, animar um ao outro, hospedar, se for necessário, hospedar aos irmãos, levar as cargas uns dos outros, se alegrar uns com os outros, chorar junto uns com os outros, socorrer uns aos outros, ajudar uns aos outros. Diga assim, mas é difícil, pastor. Não é fácil, irmãos. E isso é algo que nós só vamos conseguir se nós realmente deixarmos Deus moldar o nosso coração. Porque a nossa boca abre-se facilmente para julgar, para falar mal. A nossa boca abre-se facilmente para discriminar. Mas nós temos que entender que há um propósito de Deus nos ter colocado no corpo de Cristo. E Deus nos colocou no corpo de Cristo para fazer essas coisas aqui: amar, servir, suportar, honrar, ajudar, ensinar, exortar. É muito difícil quando nós tentamos fazer isso na carne. Por isso que a Bíblia nos ensina e nos desafia a viver no Espírito. É fácil viver no Espírito? Quem anda nervoso aí? Cuspindo brasa aí. É mais fácil a gente ficar nervoso, é mais fácil a gente ficar impaciente, é mais fácil a gente soltar os cachorros, é mais fácil a gente, vamos dizer, eu não aguento essa pressão, então eu vou explodir. É mais fácil para nós, mas há um desafio na palavra de Deus para nós, de praticar essas coisas, para que nós possamos ser uma bênção no corpo de Cristo. E você foi chamado para ser uma bênção no corpo de Cristo. Porque Deus quer usar a tua vida, porque Deus ama a tua vida, porque Jesus pagou um preço alto pela sua vida. E fazer isso na carne é difícil, mas não no espírito. E Paulo, então, ele escreve algumas coisas a respeito desse irmão, que eu, olhando para esse texto, eu penso assim: esse é o crente que toda a igreja gostaria de ter. O irmão que toda a igreja gostaria de ter. Porque esse rapaz, ele aparece 2 vezes só na Bíblia, mas
a gente pode aprender muito com o exemplo dele. Porque ele era um cristão exemplar, ele era um cristão amável, ele era um cristão simpático, ele não era amargo. E Deus não quer que você seja um cristão amargo, um cristão que ao invés de estar buscando a Deus e adorando a Deus e louvando a Deus, está sempre reclamando, sempre murmurando. Epafrodito era um camarada que todo mundo gostava. O que você acha? Você acha que as pessoas gostam de você? A Bíblia nos ensina que nós temos que nos esforçar para isso. Não só no sentido de agradar as pessoas, mas a gente saber que no meio da igreja, quando a gente está fazendo para alguém, a gente está fazendo para Deus. A gente está fazendo para o Senhor. Porque muitas vezes, se você for olhar com os teus olhos, você, talvez ao invés de abençoar, você vai amaldiçoar. Talvez, ao invés de você procurar uma comunhão, você vai se afastar. E é algo muito importante que nós precisamos entender para que nós possamos ser uma bênção na igreja, no lugar onde Deus tem nos colocado. Ele era piedoso, ele era temente a Deus, era comprometido com a igreja, era uma pessoa assim de confiança. Provavelmente ele era um dos líderes ali, ou um cooperador, um diácono. Não fala o que ele era. Isso também mostra, irmãos, que Deus não está preocupado com títulos. Você pode ser uma bênção na igreja do Senhor, mesmo que você não tenha nenhum título. Você entende isso? Porque mais importante do que o título é o que você faz, é quem você é se você realmente tem compromisso com a igreja e tem compromisso com os irmãos. Provavelmente Epafrodito se converteu ali, nesse período aí que Paulo fundou a igreja lá, com outros irmãos, né? E Filipos ficava a 1.300 quilômetros de Roma. Irmão, não tinha avião, não tinha metrô, não tinha trem. E esse homem viajou 1.300 quilômetros para levar uma oferta, para levar uma doação de generosidade daquela igreja para abençoar a vida do apóstolo Paulo. E a Bíblia diz que ele arriscou a sua vida, porque nessa viagem, Paulo fala que ele ficou doente à beira da morte. Pensa, meu irmão, alguém se dispõe a fazer algo para Deus, se dispõe a abençoar a vida de uma pessoa, e no meio do caminho, ou durante essa viagem, a pessoa fica doente a ponto de chegar à beira da morte. Talvez se ele estivesse no meio de pessoas ignorantes, as pessoas diriam assim: esse cara deve ter cometido um pecado daqueles. Ou então o outro mais espiritual diria: olha, esse cara acho que não tem muita fé não. Meu querido, tem certas coisas que vêm na vida da gente, doença faz parte da nossa vida humana. Queira ou não, em algum momento da sua vida você pode ficar doente. Não quer dizer que você tem que ficar doente, mas você pode ficar. Você vai lutar contra a doença em nome de Jesus. Mas muitas vezes não tem explicação, meu querido. Não é pecado que está na vida da pessoa, ou muitas vezes falta de fé daquela pessoa. Porque todos nós podemos passar, faz parte do nosso crescimento. Amém, meus queridos? Muitas vezes a doença para nós é uma prova da nossa fé. Ver se nós realmente temos fé em Deus
quando a nossa saúde está passando por um problema, por uma enfermidade. E ele então arrisca a sua vida. Mas graças à misericórdia de Deus, ele foi alcançado, a misericórdia de Deus o alcançou e ele escapou da morte. Porque Deus queria ainda usar a tua vida. Sabe por que houve muitos livramentos na tua vida? Porque Deus ainda quer usar a tua vida. Sabe por que você está aqui, Deus está falando com você? Porque a tua vida é importante para Deus e Ele tem algo ainda a realizar através da sua vida. Eu não sei o que é, mas você vai orar, você vai buscar Deus e Deus sabe o que Ele vai fazer na tua vida. E se você buscar a Deus e orar, não tem quem possa impedir Deus de realizar o que Ele quer realizar na tua vida e através da tua vida. Nós não estamos blindados a ficarmos doentes. E quando Paulo envia a carta, ele pede à igreja que receba Epafrodito com honra e com alegria no Senhor. Recebam este irmão, porque este irmão realmente é um homem de Deus, que precisa ser honrado. Recebam ele com alegria, porque é uma bênção esse irmão estar entre vocês. E ele fala 4 coisas que ele experimentou no relacionamento com esse irmão. Então ele fala assim, primeiro, Epafrodito, meu irmão. Diga, meu irmão. Diga assim, minha irmã. A Bíblia diz que a gente tem que aprender a ser irmão dentro da família de Deus. A gente precisa aprender a ser irmão, a ser irmã dentro da família de Deus. O laço que une eu a você não pode ser de sangue, no caso ali o Rogério é meu irmão, nós temos um laço de sangue, de família, mas também temos um laço espiritual. E esse laço é por causa que Jesus deu a vida por nós, derramou o seu sangue, para que nós nos tornássemos família de Deus, para que eu pudesse se tornar ou me tornar irmão na fé de cada pessoa que está aqui neste lugar, nesta noite. O sangue derramado por Jesus na cruz levantou essa irmandade chamada igreja. E nós precisamos aprender o que é ser irmão. Ser irmão não é só cumprimentar o irmão e dar a paz do Senhor, meus queridos. Nós somos uma família. E hoje, talvez muita gente não consegue compreender esse sentido, porque as pessoas estão sendo ensinadas a não dar valor à família. Esses dias eu estava lendo uma reportagem na Califórnia. O governador da Califórnia decretou lá uma lei como se as crianças fossem propriedade do Estado. Então as crianças vão ser ensinadas ideologia de gênero, e se elas decidirem, por exemplo, um menino quer decidir que ele quer ser menina, então já há um grupo ali de psicólogos e de coisas para preparar aquele menino para fazer uma operação transexual. E isso está fazendo com que muitas famílias saiam deste estado. Já estavam saindo porque foi decretado que quem roubar até $1.000 não pode ser preso. Então as pessoas entram lá na farmácia, eles entram até com a maquininha na mão, pega tudo que eles precisam e deu lá $900, eles põem na sacola e saem andando, e ninguém pode fazer nada, não pode prender. Não sei se vocês viram isso, mas pode procurar na internet que você vai ver. Os caras pegam o carrinho, enchem lá até 900 e poucos dólares e sai de boa. E os seguranças, as pessoas não podem fazer nada, porque foi decretado pelo governo ali que roubar até $1.000 não pode ser, não tem penalidade.
Olhem as coisas absurdas que nós estamos vivendo aqui neste tempo, meus irmãos. Mas eu quero voltar aqui e fazer essa pergunta para você. Você tem sido um irmão de verdade? Meu irmão, na família, a gente pode ter alguns desacertos, a gente pode ter alguns desentendimentos, mas isso não faz que a gente deixe de ser uma família. Você pode algumas vezes pensar diferente do teu irmão, você pode pensar diferente da tua irmã, mas isso não permite que você diga que não é mais daquela família. Então, a família está sendo bombardeada, meus queridos. A família está sendo bombardeada e nós temos que entender. Por isso que muitas vezes as pessoas não valorizam o que é o corpo de Cristo, o que é a família de Deus. Porque muitas pessoas já estão aprendendo a não ligar para a sua família, a não orar pela sua família, a não guerrear pela sua família, a não batalhar espiritualmente pela sua família. As pessoas vão, sabe? Ah, aquela pessoa me chateia, meu pai me chateia, minha mãe me chateia, meu irmão não quer conversa. Nós precisamos refletir sobre isso. E na igreja também, nós precisamos refletir se nós estamos sendo irmãos de verdade. Se você busca comunhão com os irmãos, se o teu relacionamento com os irmãos é um relacionamento de respeito, de honra, de amor, se você sabe valorizar as pessoas no corpo de Cristo. Porque quando a gente não aprende isso, isso acaba impedindo o progresso da obra de Deus. Onde tem divisão, onde tem julgamento, onde tem críticas desnecessárias, onde as pessoas falam mal, isso impede a obra de Deus de crescer. Então Paulo fala assim: Afrodito, meu irmão. Você tem pessoas que você pode dizer isso aqui nesta noite? Meu irmão. Mas ele diz mais. Ele fala assim: cooperador, meu cooperador. Uma pessoa que me serviu. Cooperador é uma pessoa que ajuda, que sabe trabalhar em equipe, que colabora, mesmo que ela não esteja à frente, mesmo que as suas opiniões não prevaleçam ali, mas ela é uma colaboradora. Ela não está preocupada com elogio, ela não está preocupada com chamar a atenção, mas servir para o bem de alguém ou para o bem de uma causa. E Epafrodito era uma pessoa assim. Ele chegou lá e disse: Paulo, o que você precisa? Ele ficou lá em Roma. Depois ele adoeceu, passou um momento difícil, mas Paulo fala que ele o ajudou, que ele o serviu ali. E a pessoa que tem esse espírito cooperador, ela é capaz de fazer sacrifício pela obra de Deus e sacrifício pelos irmãos também. Era uma pessoa que estava disponível. Irmãos, nós estamos vivendo um egoísmo neste mundo, onde muitas vezes a gente pode ser picado por essa coisa do individualismo da minha vida, do que eu preciso, do que eu quero. E muitas vezes a gente não consegue estender a mão para ninguém, não consegue ajudar ninguém, não consegue socorrer ninguém. Esse não é o espírito do cristão. E Paulo elogia Epafrodito nesse sentido. E isso significa, irmãos, que não importa seu cargo, seu título, todos nós somos importantes. Alguém certa vez fez uma pergunta assim: qual é o instrumento mais importante numa orquestra?
E vocês sabem que a orquestra tem os primeiros instrumentos, que são os instrumentos base, e tem os segundos instrumentos, que são os instrumentos que fazem a complementação. E não tem como dizer qual instrumento é mais importante, porque a harmonia vem de todos os instrumentos sendo tocados juntos. Então, todos são importantes na obra de Deus. Todos são importantes na obra de Deus. Você pode dizer isso aí para alguém? Você é muito importante na obra de Deus. Você é muito importante. Se você é membro desta igreja, você é muito importante para esta igreja. A terceira coisa que Paulo fala de Epafrodito, ele diz assim: companheiro de lutas, meu companheiro de lutas. Aí a coisa já começa a ficar mais, apertada, né? Você gostaria de ser companheiro de luta de alguém? Ah, pastor, depende da luta. Se for aquelas lutas bravas, não, é melhor outro irmão. Mas a Bíblia fala que, Paulo fala, meu companheiro de lutas. Meu irmão, a coisa mais fácil é arrumar companheiro de futebol. Para um lazer, para uma viagem, churrasco. Oh, meu companheiro de churrasco, é bom, né? Mas companheiro de lutas não é fácil, não. E aquele homem Epafrodito, aquele irmãozinho abençoado, ele era companheiro de lutas. Vocês viram que ele ficou doente quase à morte. Ele arriscou a sua vida por Paulo. E Paulo diz que ele foi companheiro de lutas. Quem é que está ao seu lado na hora das suas lutas? Eu sei que Deus está. Porque tem momentos, se Deus não estiver, você está frito, meu irmão. Você está... É Deus, vai estar sempre conosco. Mas nós precisamos também de pessoas. Normalmente, quem está ao lado das pessoas na hora da luta, quem é? Quem é? Família. Não é? Não é família? Por isso que lutam para que as pessoas percam o senso de família. Porque quando as pessoas perdem a família, elas perdem o esteio, elas perdem o fundamento, elas não sabem aonde vão ancorar, as pessoas ficam soltas, elas perdem a sua identidade. Porque uma das coisas que a família te dá é uma identidade. É um nome e um sobrenome. Amém? E a nossa família espiritual também tem nome e sobrenome. Amém? Companheiro de luta. Não é amigo de festa. Aí é fácil. Mas a Bíblia diz que como cristãos, como irmãos, nós em muitos momentos vamos ter que aprender a ser companheiro de luta. Ai, pastor, eu não estou aguentando nem os meus problemas. Como é que eu vou ajudar o irmão na luta? Não, alguém vai te ajudar. E quando você passar a sua luta, você vai arregaçar as mangas e vamos ajudar uns aos outros. Amém, meus queridos? Amém? Aqui, os nossos filhos, as crianças, também são responsabilidade nossa. Amém? Se você vê uma criança em perigo, você vai falar, deixa que se quebre lá. Eu não tenho nada a ver com isso. Tem sim, nós temos que zelar pela vida uns dos outros. É o que ensina a palavra de Deus. A quarta coisa que Paulo fala sobre Epafrodito, ele diz assim, Epafrodito foi o vosso mensageiro. Quando você procura uma pessoa para levar uma mensagem, ou para levar, no caso aí, que nem ele foi levar as ofertas, dinheiro, tem que ser uma pessoa confiável. Quantas pessoas deram dinheiro para alguém levar para outra pessoa e o dinheiro não apareceu até hoje?
sumiu. E a pessoa que levou o dinheiro também sumiu. E Epafrodito era um camarada que no seio da igreja ele era confiável. Meu irmão, a viagem era longa. Ele podia dizer assim, olha, infelizmente eu tive que gastar o dinheiro aí na viagem. A viagem não foi fácil, não. Mas ele foi fiel. Ele foi uma pessoa de confiança. Você é uma pessoa confiável? As pessoas podem confiar em você? Não é fácil achar, às vezes, pessoas que você pede e confia que vai fazer. Então, Epafrodito foi uma pessoa confiável. Quinta coisa, auxiliar nas minhas necessidades. Tem a ver lá com o cooperador. Mas Epafrodito era uma pessoa que tinha olhos para ver as necessidades dos seus irmãos, para ver as necessidades dos outros, da igreja. Então, meu querido irmão, você entende o que Deus está querendo falar nesta noite ao seu coração? O quanto você é importante no seio da comunidade onde Deus tem te colocado, o quanto Deus quer te usar para abençoar vidas. Deus quer te dar, ou quer dar a nós uma mentalidade de família, de comunidade, de compromisso, de lealdade com o seu reino. E isso é bom, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus abençoa e exalta aqueles que servem com amor e humildade. Deus exalta. Deus exalta. Eu posso dizer a você que servir a Deus e servir aos irmãos é um caminho para você colher muitos frutos na sua vida e para você colher muitas bênçãos de Deus sobre a sua vida. É um privilégio que Deus nos dá. Você fazer algo por alguém e depois ver um sorriso na vida daquela pessoa, ou então ver aquela pessoa se levantando, ou então ver aquela pessoa, vencendo uma batalha, porque você também estava junto com ela na batalha. Como é gostoso a gente ver os testemunhos aqui na quinta-feira de pessoas por quem a gente ora e depois vem a notícia que aquela pessoa foi curada, que aquela pessoa saiu do hospital, que aquela pessoa foi abençoada, que Deus derramou misericórdia sobre a vida daquela pessoa. Nós nos sentimos alegres, nos sentimos recompensados em poder fazer alguma coisa por alguém, mesmo que seja uma oração, mesmo que seja uma intercessão. É um privilégio servir a Deus. E também é uma forma de gratidão a Deus. Irmãos, o que Deus fez por nós não tem preço. Então você ser uma pessoa que é irmão, que é cooperador, que é companheiro de lutas, que é uma pessoa confiável, que é uma pessoa que auxilia nas necessidades das pessoas, é uma forma da gente ter gratidão a Deus. A Bíblia diz lá no Salmo 100, servir ao Senhor com alegria. E fazer as coisas não como um peso, mas com alegria. Fazer com alegria para o Senhor. Porque este é o desejo de Deus. O meu desejo é que Deus possa fazer você refletir nesta noite que a tua vida é importante. Não importa o teu conhecimento, a tua faculdade, não importa. Nesse sentido de poder fazer alguma coisa, não é isso que vai te ajudar, mas é o amor que você tem a Deus, o compromisso que você tem a Deus, a compreensão do que é fazer parte da família de Deus. A família de Deus tem lutas, tem muitas lutas, irmãos. Esses dias eu estava ouvindo alguém que sofreu um processo judicial por 13 anos. E a pessoa não sabia de nada, ela só fazia uma prestação de serviços.
E na verdade era uma quadrilha que fraudava dinheiro dos bancos. E o chefe da quadrilha era o pastor da igreja desse rapaz. E ele ficou 13 anos sendo processado como se fizesse parte daquela quadrilha. Então, às vezes, acontecem algumas coisas que fazem as pessoas odiarem a igreja, se posicionarem contra a igreja. Mas a palavra de Deus é: não abandone a igreja, não deixe de congregar, meu irmão. Não deixe de congregar. Sabe por quê? Nesses dias que nós estamos vivendo, essas pessoas que estão afastadas da igreja, aparentemente parece que elas estão numa boa, mas cada dia, aos pouquinhos, elas estão deixando de ouvir a palavra de Deus, elas estão deixando de orar com alguém, elas estão deixando de receber oração, elas estão deixando de receber a palavra. E elas são como aquela brasa que você tira lá da churrasqueira, aquela brasa que você tira, que vai esfriando, vai esfriando, vai esfriando, vai esfriando. E quando as pessoas pensam que ainda elas têm ligação com Deus, o seu coração já está frio, a sua fé já está fria, ela já não tem mais amor às coisas de Deus, ela já está distante de Deus. Por isso nós estamos juntos para animar um ao outro, irmãos, para fortalecer a fé um do outro, para abençoar a vida um do outro, para não deixar lá o irmão que está na batalha, na luta lá, desanimar. Nós estamos aqui para animar um ao outro. A Bíblia fala suportar um ao outro, que é você suportar, é você entrar debaixo daquele que está caindo e ser o esteio ali para que ele não caia, é segurar ali para que ele não caia, dar o suporte para que aquelas pessoas não caiam. Mas é preciso também muitas vezes que os irmãos abram o coração, falem com seus pastores. Olha, eu preciso de oração, estou passando uma luta na minha casa, na minha vida. Eu estou em provação, o diabo quer derrubar minha vida, orem por mim. Eu sinto que alguma coisa ruim está querendo me levar para longe do Senhor. Meus irmãos, me amparem, me ajudem, orem comigo, orem pela minha família. E não muitas vezes a gente vê tudo isso acontecendo, fica cada um na sua. E a gente perde o privilégio, a bênção de estar orando uns pelos outros. De estar abençoando a vida um do outro. Então vamos seguir o exemplo deste irmão que toda a igreja gostaria de ter. Epafrodito. Eu posso dizer a você nessa noite, seja um Epafrodito. Não precisa pôr o nome do teu próximo filho aí de Epafrodito. Mas seja um homem como esse irmão, que foi uma bênção na obra de Deus, comprometido, mesmo passando por momentos difíceis. E a igreja, quando soube que ele estava doente, Paulo mandou ele de volta, porque Paulo soube que a igreja estava preocupadíssima, que ele esteve lá à beira da morte, os irmãos a 1.300 quilômetros de distância, e estavam ali aflitos, querendo saber como é que ele estava, a notícia deles. Então, depois os irmãos o receberam com aquela carta de Paulo e com muita alegria. Amém, meus irmãos? Que você seja um crente que toda a igreja gostaria de ter. Amém? Vamos ficar em pé. Algumas pessoas podem dizer assim, mas pastor, tem irmão chato. Tem irmão que é muito chato. Você já olhou no espelho hoje, meu querido? Eu falo isso porque tem dia que eu estou tão chato que eu não gosto nem de olhar no espelho, que eu brigo comigo mesmo. Faz parte.
Tem dia que você não está bem mesmo. É nesse dia que você vai receber um abraço de um irmão. Mas precisa semear, precisa plantar, para você também poder receber. Amém? Curve a sua cabeça. Dê uma resposta a Deus nesta noite, por essa palavra enviada. Dê uma resposta a Deus. Diga ao Senhor: Senhor, usa a minha vida. Ou então diga ao Senhor: Senhor, me perdoe, porque eu ainda não tenho conseguido ser uma bênção na vida dos meus irmãos. Eu não tenho servido, não tenho ajudado, não tenho me disposto. Eu tenho disposição para fazer outras coisas, mas para a obra do Senhor eu sempre tenho uma desculpa. Eu sempre tenho um problema, sempre tenho uma dificuldade. Coloca a tua vida diante do Senhor. Deus está dizendo nesta noite que você é importante. Ele está dizendo para você nesta noite que Ele quer usar a tua vida, que Ele pode usar a tua vida muito mais do que você pensa. Isso depende de quem você é. Você só precisa entender que você é parte do corpo de Cristo, você é família de Deus e Deus te colocou na igreja, no corpo de Cristo, para ser uma bênção, no nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra que nos desafia a vencer todas as barreiras que existem entre nós, a vencer todas as dificuldades e deixar que o Espírito Santo nos ensine a trabalhar pela comunhão, pela unidade, como o apóstolo Paulo disse, nós estejamos no mesmo Espírito, na mesma fé, mesmo muitas vezes tendo ideias diferentes um do outro, isso não nos faz inimigos uns dos outros, Senhor. Porque assim é a nossa família, às vezes nós pensamos diferentes, mas isso não faz com que a gente não seja mais uma família, que o Senhor esteja nos dando entendimento. Eu oro para que o Senhor use a vida de cada um aqui como uma bênção nas tuas mãos, como alguém realmente, como Epafrodito, Senhor, que te sirva com alegria, com inteireza de coração, pessoas confiáveis, pessoas a quem se pode enviar uma mensagem, pessoas que vão servir, pessoas que vão ser irmãos de verdade. Esse é o desafio do Senhor para cada um de nós nesta noite. Nós não temos capacidade de nós mesmos, Senhor. Talvez até mesmo o coração de algumas pessoas está cheio de mágoa, está cheio de tristeza, está cheio de frustração, de decepção. Mas em nome de Jesus, o Espírito Santo pode arrancar essas coisas do nosso coração nesta noite, porque o Senhor perdoa todas as nossas iniquidades, as nossas faltas, os nossos pecados e cobre com o sangue de Jesus. Ó Pai, que não haja barreiras, que não haja nada que possa atrapalhar a nossa vida e que nós não sejamos pessoas que possam criar empecilhos à obra da igreja, ao crescimento da igreja. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, abençoa cada um, Senhor. Cada um aqui é precioso, Senhor. Eu estou vendo aqui pessoas muito preciosas, pessoas importantes, pessoas que o diabo muitas vezes tem cochichado no seu ouvido, que não tem mais jeito, ou que a sua vida não tem mais sentido, mas em nome de Jesus, Senhor, eu profetizo que aqui tem vidas importantes, vidas preciosas, e que ainda vão dar muitos frutos para o Senhor, que ainda vão receber muitas bênçãos do Senhor, vão ser honradas pelo Senhor, vão ser honradas pela igreja, porque são pessoas que têm compromisso com os seus irmãos e com a sua obra, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus.